Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do nosso Intríade. Olha só, né? Intríade, dia de quinta-feira, à noite, isso é novidade. Claro que é, porque todas as vezes que a gente tem um tema muito importante, muito relevante, logicamente que a gente vai tratar esse tema com a relevância que ela merece, que o tema merece. Então hoje o nosso episódio é um episódio especial, diferente, porque eu estou recebendo aqui no Intríade a diretoria da AELPA, Academia Evangélica de Letras do Pará, que teve a sua diplomação no último dia 23, diplomando os acadêmicos desta academia, no último dia 23 agora de setembro, aliás, de outubro, olha, de outubro. E foi uma noite tão preciosa, tão especial, que nós destacamos a nossa equipe do Intríade para fazer as imagens, para fazer a cobertura, além de outros profissionais da comunicação que estiveram ali, e a gente capturou momentos especiais que você vai assistir. Tanto você, que é um dos acadêmicos ou familiar de um dos nossos acadêmicos da AELPA, quanto você que está ouvindo aí nas redes sociais já falar, porque deu o que falar, viu? E então você vai assistir agora um pouco do que aconteceu lá, tá certo? Mas antes de a gente assistir alguns recortes do que aconteceu, eu vou conversar com duas pessoas que vêm aqui para dar peso para o nosso programa, para o nosso episódio, que são os presidentes da AELPA, o presidente e o vice-presidente. Eu falo aqui do meu querido amigo pastor Jorge Paulino e do Josuberto. São dois pastores, dois homens de Deus, que estão hoje à frente, capitaneando aí esse projeto que eu reporto como um projeto assim, uma alavanca poderosa, né, para os intelectuais, os pensadores e para a produção de muitos textos que irão varrer a nossa nação. Pastor Jorge Paulino, que prazer ter de novo você aqui. Bem-vindo ao nosso Intríade de hoje. Eu estou assim, muito feliz, acadêmico Ivaldo, né, por esta oportunidade, acadêmico Josuberto também, porque nós temos assim uma grande oportunidade, né, de compartilhar imagens inéditas, né, imagens assim fantásticas, momentos extraordinários de nossas vidas e que nós vamos ter oportunidade, né? Você que acompanha o Intríade, né? Você que já fica na expectativa, qual será o próximo tema que vai ser desenvolvido? Então, fique aqui atento que nós vamos rememorar os grandes momentos da diplomação da Academia Evangélica de Letras do Pará, que aconteceu no Teatro Maria Silvia Nunes. Maravilha. Pastor Josuberto, primeiro quero dizer que é um prazer lhe conhecer, né? Eu acho que essa, além de tantas outras maravilhas que a gente tem vivido na AELPA, a gente tem tido o privilégio de conhecer, né, pessoas, pastores, líderes mais de perto, né, como conhecemos aqui o Dorival, do Elídio. O pastor George Fernandes já é da casa. Eu digo para ele que ele manda mais aqui na escola de adoradores do que eu. Se ele chegar de Seivaldo me dá a chave, eu nem pergunto mais nada. Toma, tá aí, né? Porque é um companheiro, um grande amigo, realmente. Mas conhecer você, que privilégio, que prazer. Bem-vindo ao nosso Intríade. É uma honra estar aqui na Intríade, liderado pelo pastor Ivaldo, nosso acadêmico, e nós nos sentimos assim felizes porque Deus colocou esse sonho primeiramente no coração do pastor Jorge Paulino, meu amigo de infância. Morávamos um à frente da casa do outro e lá nós chegávamos a jogar tênis de garagem, né? Sim. Então foi uma atividade nova que a gente implantou, né? E lá Deus foi nos direcionando, né? Estamos hoje no Ministério Pastoral, ele na Igreja Batista do Evangelho Quadrangular, eu na Igreja Batista da Sacramenta, né? Aí ele já te colocou na Igreja Batista do Evangelho Quadrangular, olha aí, hein? Pois né, rapaz? Foi você... uma pequena combinação, né? Mas eu acho que isso mostra a unidade, não, né? Ele quer buscar uma aproximação. Uma aproximação, uma grande aproximação. Gente, eu sou daquele tipo que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Brincadeira, vamos lá. Para você ver aqui, né, que até o gracejo acabou acontecendo de forma involuntária. Porque já disseram aqui que o pastor Josuberto tem aquela veia assim, né?
Eu acredito que, pastor Josuberto, isso é um espaço, um grande espaço que você pode exercitar aquela habilidade que você tem nesse momento aqui, quando de fazer a gente você rir, né? pegar o fio da meada, aí pode lançar aqui no espaço, aqui no Intríade, né? Vamos lá, pastor, desculpe eu interromper com essa. Eu que peço desculpas aí, né? Mas eu e Paulino, nós estamos bem ligados ali, além do amor de Cristo, nós já temos uma amizade. Deus colocou o sonho nele e ele compartilhou comigo. E nós começamos a trabalhar a ideia junto e foram outros agregandos. E hoje nós temos uma academia com 72 acadêmicos diplomados, né? Pelo menos a metade já. Teremos a segunda diplomação, onde esse primeiro momento dessa diplomação foi marcante. A presença de Deus ali foi algo sobrenatural, né? Sim. E a gente sentiu ali que cada acadêmico saiu dali cheios da graça de Deus, né? Sabendo que esse dom, né, dessa área intelectual, né, não depende do grau de formação que você tem, mas assim da própria direção do Espírito Santo. Jesus trabalhou com quase 12 semi-analfabetos, né? E olha o resultado que eles deram, né? Podemos dizer que foram nossos primeiros acadêmicos, né? Sim. E a gente tem aprendido muito com eles, né? Nossos acadêmicos têm muitos, né? Doutorado, mestrado, pessoas de diversas áreas, mas tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então, não é o formar nas letras, né, principalmente, que vai nos fazer acadêmicos, e sim o viver o dia a dia a palavra do Senhor. Maravilha. Pastor Jorge Paulino, eu imagino, mas só posso imaginar como estava o teu coração no dia da nossa diplomação. Porque nós acadêmicos que fomos chamados para aquele momento, estávamos, como diz a Bíblia, como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, né? Riso frouxo ali. Agora imagina você que viu isso nascer como uma fagulha, né? Que foi crescendo e ali você viu aquele momento com pessoas ali tão importantes do nosso meio cristão, né? Lideranças de diversas denominações, como falou aqui o pastor Josuberto, profissionais e pensadores de diversas áreas, do direito, da psicologia, da educação, enfim, né? Ali realmente é uma salada daquelas mais preciosas que a gente pode ter ali. Eu imagino como estava o teu coração aquele dia. Deu para dormir depois de sair de lá? Olha, Ivaldo, existe alguns... Eu quero pegar o fluxo daquilo que você acabou de dizer agora. Aí eu fico imaginando assim, que existem alguns linguistas que dizem que não existem sinônimos perfeitos, né? Ou seja, cada palavra ela tem um significado próprio. Sim. Mas você falou da palavra sonho, e essa questão do sonho vai se espraiando na fala de outros acadêmicos, né? O depoimento de outros acadêmicos a gente pode observar como ecos, como extensões do nosso pensamento, da nossa realidade. No outro dia, uma acadêmica nossa, a Eurides Obalski, né, ela disse assim: olha, eu acordei hoje como se tivesse acordado de um sonho, né? Como se aquilo ali, na verdade, não tivesse acontecido, mas que fosse só o fruto da nossa imaginação. E eu lhe confesso, Ivaldo, que aquele momento ali para mim foi um turbilhão de emoção, sabe? E me lembra até, paralelo a isso, a experiência que eu tive quando eu fui avô pela primeira vez, que eu já tenho 4 netos, né? A primeira vez, Josuberto e Ivaldo, que eu fui avô, eu estava num evento de educação ali na FEAPA, no Augusto Montenegro, né? E quando a minha esposa ligou para mim e disse: olha, a tua neta nasceu, né? Aí que eu chego aqui perto ali do hospital aqui próximo, né? E aí eu tinha hora que eu sorria, sabe? Tinha hora que eu ficava sério. Sabe aquela história de tu sorrir e ficar sério ao mesmo tempo? Era mais ou menos assim. Sim. Que eu estava me sentindo naquele momento, assim, um momento de grande alegria, de grande felicidade, mas tinha outra hora que eu ficava, não, mas vem cá, é sério mesmo isso está acontecendo. Então, eu vivi naquele momento assim, Valdo, experiências singulares, né?
que eu fiquei pensando assim, que quando você coloca a sua vida na mão de Deus, a gente pode ter só uma previsão, né, Dorivaldo? A gente pode imaginar, né, Dorivaldo? O que é que vai acontecer com a minha vida, né? O que pode acontecer da vida de uma pessoa quando ela se coloca na mão de Deus, né? Mas eu quero aqui levar uma mensagem para aquelas pessoas que estão acompanhando o Entríade ali, Valdo, é o seguinte, é que essa obra especial, Deus tem para cada um de nós. Deus tem uma obra para fazer aqui nesta terra, que é, assim como nós somos singulares, né? Assim como existem em torno de 7 bilhões de pessoas na face da terra e não tem ninguém igual, né? Deus tem um plano especial para cada pessoa. Agora, eu confesso a vocês que eu senti assim que tinha alguma coisa que Deus me falava que tinha que ser realizado. Eu não sabia precisamente o que era, né? Mas com aquela materialização ali, sinceramente, como eu coloquei no dia do meu discurso lá, né, que eu abri, eu amparo as minhas palavras, né, no livro de Salmos, no capítulo 126, versículo 3, que diz o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o que é impressionante nessa história, grandes coisas, Deus fez uma grande coisa na minha vida. E quando eu comecei a fazer o convite, convidando os acadêmicos, comecei a vendo assim, Josuberto, a alegria, né? A satisfação das pessoas em receber aquele convite. E olha, como algumas pessoas estão falando aí, isso está só começando, né? Começo. É só o início que a gente tem uma previsão, não é isso, Elídio? A gente tem uma previsão do que pode acontecer, mas o que eu penso na minha vida é o seguinte, é que eu tenho que estar preparado hoje, para receber as grandes coisas que Deus vai apresentar para mim. Porque quando chega uma coisa grandiosa, né, Jesus? O que é que você fica? Você se assusta, né? Tem coisas que são verdadeiro espanto. Meu Deus, mas o que é isso? O que é que está acontecendo? Então, Ivaldo, eu tô me programando nesse sentido, sabe? Para me preparar, para ir me assustando, me encantando com as coisas que vão acontecer, que a gente vai dizer assim, mas vem cá, nós começamos aquele grupo pequeno ali, né, com uma ideia, e está acontecendo isso. O que é isso aí, né? Isso não estava previsto, né? Mas Deus está preparando grandes coisas para nós, né? Existe um autor que fala que coisas profundas assustam, né? Mares profundos, florestas profundas. Por isso que geralmente a gente tem o costume de ficar na margem, né? Mas na margem você não experimenta o que tem nas profundidades. Então, esse eu acho que é o sentimento que a gente tem hoje. Nós estamos na margem ainda, né? Mas coisas profundas e poderosas ainda virão. E uma coisa, pastor Josuberto, que eu vejo no nascimento da ELPA, é uma ação de aceleração de Deus. Em que sentido? Se nós perguntarmos para cada acadêmico, quem tem textos escritos, guardados lá no computador, no HD lá do computador, alguns na gaveta, você vai ver que todo mundo tem textos, que já poderiam ter sido lançados, já poderiam ter virado livros, textos compartilhados com muita gente. Com o advento agora da academia, você vai começar a ver as poeiras subindo, né, desses textos que serão tirados lá do computador e vão se transformar realmente em livros, né, em periódicos que vai aí varrer a nossa nação. Eu estou errado? Você sente isso também? Com certeza. Um dos nossos projetos futuros, não sei se eu já posso falar aqui, pode sim, mas Deus colocou no nosso coração, de nós fazermos a nossa primeira feira evangélica, né? Lançar publicamente em todos os livros e produção literária através de uma feira exclusivamente para evangélicos, né? Maravilha. Assim como tem a feira do livro, né? Nós fazermos a nossa feira do livro gospel, né? Sim. Levando assim a literatura cristã a todos os espaços. Nós temos algo comum entre nós, que é a palavra de Deus. Perfeito. Que é a fonte de todos os textos. É o texto dos textos, isso, né? E é esse texto que é a fonte de todos os textos, né?
que nós queremos que seja conhecido, não só no Pará, no Brasil e no mundo, que é a palavra de Deus, né? E esse é o propósito maior da ELPA, difundir a palavra de Deus, né? A palavra da vida eterna, né? Como diz no nosso símbolo da nossa academia, né? Então nós desejamos isso. Deus está reunindo intelectuais de várias denominações, mas que tem um propósito comum: a salvação de vidas, a glorificação do nosso Deus, a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Que maravilha, hein? Falar sobre isso. É por isso que é importante, né, a gente ter um canal, uma forma de poder conversar sobre esses temas tão importantes. Porque quando você vê alguém que é um pensador, que é um intelectual e que enche a boca para falar sobre a palavra de Deus, a gente fica muito feliz, porque o texto sagrado é o que impacta as nossas vidas, o coração da gente, é o que me faz. Eu acho maravilhosos. O pastor Jorge é um poeta, né? Tem textos maravilhosos, lindos, mas eu tenho certeza que quando a gente olha para o texto sagrado se misturando, ou a gente mesclando os nossos textos com a palavra de Deus, parece que ganha assim ganha uma pujança, um poder, uma graça, né? E essa responsabilidade, meu querido presidente, né? Você está de parabéns, porque tem que ter coragem, ousadia, tem que acreditar, e nós louvamos a Deus. Eu vou falar aqui sem procuração, mas em nome de todos os nossos outros diretores, né? Parabéns pela sua ousadia. E eu vou usar a palavra da oração do pastor Samuel Câmara, lá do dia que ele disse: o Senhor nos trouxe até aqui. E o Senhor nos trouxe até aqui através da sua vida. Olha só, é um peso, tem que ter coragem. Não, você está falando, eu estou me arrepiando aqui agora. Eu estou me arrepiando. Mas o Senhor é contigo. Amém, Jesus. Amém. A gente só tem a agradecer, né, queridos? Eu, particularmente, quando eu vi aquele momento tão lindo, tão emocionante, né, essa foi a palavra que eu capturei na minha alma, né? O Senhor nos trouxe até aqui. E é só o começo mesmo. Só o começo mesmo. Eu vejo com muita alegria, com muitas boas expectativas, o que a gente tem ainda para viver. Não só em termos de eventos, mas em termos de contribuições de uns para com os outros. Você vai ver alianças sendo formadas, livros sendo escritos por 2, 3, 4 pessoas, né? Livros a 4 mãos, a 5 mãos, como tem os tocadores de piano que tocam a 4 mãos. Assim eu vejo que vai acontecer. Isso nasceu aí, essa fagulha nasceu aí no teu coração, e a floresta está sendo incendiada. Ivaldo, você falou uma questão muito interessante aí, é sobre a produção do pensamento evangélico, né? Eu acredito assim que a Academia Evangélica de Letras, se a gente for usar uma metáfora, né? Se a gente for usar uma metáfora para descrever o que é a Academia Evangélica de Letras do Pará, a gente pode usar assim a metáfora do rio, né? Então, a ELPA é um rio, né? É um rio de que sentido a ELPA é esse rio? Porque ela agrega um conjunto de realidade, de pensamentos, né? Apesar da gente ter na ELPA igrejas com hermenêuticas diferenciadas, com pensamentos diferenciados, você tem uma diversidade na unidade, né? Você tem uma diversidade na unidade. E esse rio, como ele é extenso, né? Como ele, na verdade, ele vem no sentido de alimentar uma terra, né? Alimentar pessoas que estão ali no entorno do rio, ele vai alimentar o quê? Ele vai alimentar o pensamento evangélico, né? E ele vai fazer com que? Ele vai fazer com que o que passou já por esse rio seja relembrado, né? São aquelas pessoas que já contribuíram para a disseminação do evangelho aqui no estado do Pará. Essas pessoas vão ser relembradas. Os próprios acadêmicos, como você já tocou de maneira assim extraordinária, né? Os próprios acadêmicos, como nós temos gente da geofísica, que vai da polícia militar, da geofísica, da psicologia, da geografia, a história, né? Da magistratura, né?
Muitos acadêmicos que têm uma produção já muito grande fora do pensamento teológico, eles vão começar a pensar melhor essa questão. Sim. Então, vão produzir nesse sentido. Agora, imagine só o que está no nosso entorno, né, da ELPA. O que é que a gente pode pensar assim, por exemplo? Para que uma pessoa se torne escritor, né? Qual é uma característica logo assim básica que a gente tem? A gente imagina assim, uma pessoa que lê muito, né, é o quê? É um escritor em potencial. E o nosso povo evangélico, será que lê? É verdade. É um povo que lê muito, é um povo que diariamente está se alimentando da palavra de Deus. Agora, você já pensou, Evaldo, esse público que está aí e que não tinha espaço, né? Se você vai, vamos dizer que um irmão nosso escrevesse um romance sobre a história de José, né? E se fosse colocar esse romance em outros lugares, em outras instituições, dificilmente ele poderia ser premiado, né? Já não, com a presença da academia, nós vamos gerar concursos literários, né, em várias áreas, no campo da poesia, do ensaio, do conto, da novela, do teatro, né? Então, as pessoas estão escrevendo muitas coisas, mas o pensamento evangélico, no caso, não existia aqui no nosso estado, né? Por onde o irmão ia divulgar essa sua obra, né? Então, nós vamos ter agora um espaço próprio, né, para a divulgação dessas obras. Então, Maravilha. Nós temos uma potencialização tanto no campo acadêmico quanto no campo dos próprios irmãos, né? E quantos escritores vão surgir a partir dessa proposta que está colocada aí para o público evangélico, né? Então vai ser um estímulo também à geração de novos escritores, né? E em falando isso, você já responde a uma pergunta que provavelmente um abstrato que é levantado por muita gente que está vendo esse movimento do nascimento da ELPA. Para que serve a ELPA? Qual a função da ELPA? O que é que vai acontecer? Você respondeu agora, eu acho que essa pergunta, esse abstrato aí já está solucionado, né? É um lugar realmente para estabelecer um fluxo do pensamento evangélico bem elaborado, bem trabalhado, bem construído e bem divulgado. Eu acho que a gente chegou lá, né? Perfeito. E também lembrar daqueles que já têm contribuído Sim. com a literatura evangélica e também com a sua história de serviço prestado. Pensamento nosso, como a ELPA, fazer o lançamento da Galeria dos Heróis da Fé. Sim. Com todos esses grandes homens e mulheres de Deus que deixaram um grande legado na história do nosso estado do Pará. Então, será lançado esse livro, né, com a história de todos os nossos membros, né, beneméritos da academia, Maravilha. como também Perfeito, dos fundadores, contando suas histórias. Mostrar justamente o quanto Deus tem usado, né, homens e mulheres, né, para a expansão do seu reino através da literatura cristã no nosso estado do Pará. Maravilha. Meus amigos, a gente vai precisar abrir espaço para os nossos outros, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar esse bloco assistindo o início da nossa cerimônia de diplomação. Eu acho que nós temos a imagem da entrada, né? E a gente assiste um pouquinho. Vamos assistir, vamos então? assistir, vamos lá, aqui. vamos ver. Joga aí, Ótimo, então, muito bem. a abertura do evento, a entrada dos acadêmicos, porque vale a pena.
seja o nome do nosso Deus. Convidamos a vocês agora a ficarem de pé para a nossa oração inicial. E para ministrar essa oração, convidamos o acadêmico pastor Samuel Câmara. Santo Deus, nós só estamos aqui porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Te agradecemos por teres se lembrado de nós, com Teu amor, nos buscado, nos redimido, nos feito filhos Teus. Nos dá a oportunidade de cooperar com o Teu reino, fazendo pelos Teus braços, pela Tua misericórdia e pelo Teu povo, é que aqui chegamos. Que esse momento seja para a glória do Teu nome e que esta academia possa brilhar em todo tempo e em todo lugar, fazendo com que o Teu amor seja conhecido nos meios mais elevados da cultura deste Estado. No santo nome de Jesus, abençoa esta cerimônia. És bem-vindo, és dono dela. Reina sobre ela, Senhor. Preside sobre ela. Glórias ao Teu nome. Amém. Muito bem, meus amigos, hoje o Intríade está super movimentado, enfeitado, abençoado, mais do que nos outros dias, é verdade. Desculpe todos os outros convidados, mas hoje eu estou aqui com uma equipe muito especial, que é a diretoria da AELPA, Academia Evangélica de Letras do Pará. E agora, nesse bloco, eu tenho aqui duas preciosas do Senhor, né, que enfeitam a nossa academia, né, duas mulheres de Deus, duas intelectuais, né, preocupadas com o bem-estar da nossa mente, do nosso coração, do nosso intelecto, do nosso conhecimento e especialmente da vida espiritual, porque também são duas intercessoras. Querida Scarlett Fernandes e Sônia Oliveira, bem-vindas aqui ao Intríade. E assim, que alegria poder ter vocês, sabendo que vocês são daquelas que a gente entra no poço e vocês ficam segurando a corda. Intercessor é isso. Né? Então, primeiro, queria que vocês falassem para a gente a importância de fazer parte da Academia Evangélica de Letras do Pará, e a gente relembra aqui daquele momento tão precioso do dia 23, muito lindo, que foi a nossa diplomação. Deixa eu começar aqui pela Sônia. Sônia, bem-vinda ao programa, Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade e realmente a ELPA veio num momento muito importante para nós, como mulheres, e esse tempo agora é um tempo precioso, porque a academia ela mostra o quanto é necessário nós, mulheres, fazer parte da academia, no sentido de que ela veio para proporcionar a todos nós um caminho sobremodo excelente. Perfeito. Excelente nas realizações, nos artigos, nas produções, em tudo que realizarmos. E como mulher eu me sinto assim muito bem, no sentido de me envolver mais, apesar de ser professora, trabalhar muito na docência. A minha inserção na academia veio dar uma luz para proporcionar a outras pessoas, e a própria equipe nossa aqui, acabamos de ter uma reunião muito produtiva, a nossa equipe vai trabalhar de uma maneira mais efetiva na academia. E nosso papel enquanto mulheres é desenvolver trabalhos ligados na área feminina, na área de intercessão, na oração, e a nossa função é essa. Você acha que fazer parte hoje da academia também te provoca, te desafia a se lançar? Porque a gente eu, da minha parte, tenho essa sensação de que agora eu tenho uma obrigação a mais, eu preciso produzir mais, eu preciso escrever mais. Você sente esse mesmo desafio? E motivação, né? Eu sinto. Quando eu recebi o convite do pastor Jorge, eu fiquei muito feliz. Eu disse para ele, sim, eu aceito fazer parte. É um desafio. Sim. Sabemos do grande desafio. É um olhar como o olhar da águia, que você tem que ter 360 graus, além do trabalho que você tem. Você diz, meu Deus, vou agora fazer parte da academia, já sei que vou trabalhar mais, até porque a ELPA, ela exige esse trabalho no sentido de abraçar
esses desafios que nós estamos vendo agora. Então, eu me senti nesse sentido. Maravilha. Scarlett, bem-vinda. Né? Eu já trouxe aqui o Itamar, né? O doutor Itamar, que foi um programa maravilhoso. Já disse para ele, eu quero que ele seja meu amigo, gostei demais, porque a gente não tinha esse contato, né? Isso é maravilhoso, porque a gente vai estabelecendo esses relacionamentos, né? E para você, hoje uma mulher que já tem uma experiência, já tem uma história, já trouxe desde casa, lá a gente já ouviu a sua história um pouco com relação à Academia de Letras, né, da sua cidade natal, do seu pai, seu avô, que eram também pessoas voltadas para isso, apaixonadas por isso, porque eu acho que isso é que é importante, é o apaixonamento pelo conhecimento, pela produção, né, por subsidiar aí o que a gente puder de texto, enfim, da nossa experiência, enfim. Como é, então, hoje você recebeu esse convite, como é fazer parte hoje não só da academia como acadêmica, mas está inserido também na diretoria? Pastor, eu também estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade, né? Para mim também é um privilégio, uma honra. E eu me sinto, primeiramente, eu tô aqui me sentindo, né, muito por estar ao lado da doutora Sônia, né, pastora, minha irmã em Cristo, por estar aqui também, né, conversando aqui com o senhor. Eu estar fazendo parte da ELPA, às vezes eu fico pensando que é um sonho. Em que sentido? Realmente eu tenho de casa isso, né? Vem do sangue. Eu fui criada na minha casa todo o tempo. Meu pai me deu uma máquina de datilografar quando eu era muito menina. Me ensinou ali a datilografar. Eu fazia revisão de texto dele próprio. Ainda menina, eu sou a mais velha, né? E isso para mim sempre foi um sonho, foi muito apaixonante. E foi lá na minha terra. E eu mudei, né? Vim para cá, já estou morando aqui no Pará já há 30 anos quase. E parece que isso ficou lá atrás, mas uma coisa que sempre no meu coração, na minha mente, eu sempre amei muito, admirei muito, gostei muito. E poder estar fazendo parte de uma academia evangélica, onde em que eu posso juntar duas coisas, né? Aquilo que eu sou professora de formação, sou filha de professores, gosto muito de escrever, produzo, mas às vezes a gente fica, inclusive como mulher, né, parada, sem fazer, achando que não tem tempo, porque as mulheres, né, elas têm marido, têm casa, têm filhos. Essa jornada de trabalho da mulher é um espetáculo. Uma jornada incrível. Eu sou uma mulher que trabalho fora também de casa a vida inteira. Então, e a gente serve a Deus como pode, faz o nosso melhor, né? O Senhor sabe. Então, parece assim algo que Deus realmente permite que a gente viva, né? Esse momento de poder produzir algo produtivo na literatura cristã. E da minha parte, fazer parte de algo que diz respeito muito às minhas raízes, realmente, raízes familiares. Isso realmente é muito bom. A mulher tem um espaço aí também. As mulheres têm estudado muito, têm trabalhado, têm se desdobrado, e elas também estão aí. E o interessante na mulher é exatamente a sensibilidade para algumas coisas, né? Que às vezes o homem não tem, a mulher já tem. Já olhar com mais detalhes. Olha com mais né? detalhe, e tem coisa que ela consegue fazer realmente, que pelo menos passa uma impressão de mais amor e mais dedicação. Sim. Porque ela costuma fazer isso em casa, com os filhos, né? Então, para mim, é tudo de bom. É um privilégio, realmente. Eu acho que a gente ouviu, eu acho que foi para mim um ponto marcante da cerimônia de diplomação. Foi logo na abertura, quando o pastor Samuel Câmara fez uma oração assim extremamente simples, mas absolutamente coerente, porque ele começou com essa frase: o Senhor nos trouxe até aqui. Foi. Eu acho que muito exatamente isso aí, é um mote, inclusive, né? Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Né? E Ele nos traz sempre, né? Ele que conduz a vida da gente. Verdade. Mas quando eu olho para duas mulheres, que eu sei que são mulheres pensadoras, intelectuais, professoras, né, trabalhadoras, mas que tem um diferencial, que é a intercessão. Isso. Vocês falaram aqui em off, né, do preço de intercessão, do compromisso que vocês assumiram, sem delegação nenhuma, apenas gerado pelo Espírito Santo de Deus no coração de vocês, para que vocês intercedessem, orassem pela nossa academia, inclusive pela diplomação. Como foi essa experiência? Eu considero a experiência muito boa. Eu tive essa ideia, conversei com o presidente sobre a gente criar um grupo de acadêmicas para a gente interceder pela diplomação.
E o fato é, a gente às vezes não fica intercedendo ali no grupo, mas uma incentiva a outra, uma posta uma mensagem, eu estou orando agora, uma outra põe na madrugada. E depois surgiu a ideia da gente se apresentar um pouco. Somos poucas mulheres, né? O grupo não é tão grande. E eu achei muito marcante essa experiência. A pastora Sônia se apresentou ali com um currículo de vida que nos inspira realmente muito, né? Depois, outras pastoras também ali colocaram. Eu estou esperando ainda chegar um dia que eu vou colocar ali também a minha parte. Porque ali, pastor, a gente, além de orar, né? E Deus ouve a nossa oração, a Bíblia diz que sim. E além da gente estar ali juntas orando nesse propósito, nós estamos formando relacionamentos, criando, né, relacionamentos ali entre nós, e famílias serão interligadas ali na nossa intercessão umas pelas outras, e a academia vai andando assim nessa parte feminina, Sim. né? Que a mulher, ela se ajuda muito, né? Ela é muito amiga e ela é muito de compreender o lado da outra, Sim. porque ela também vive. A experiência tem sido, para mim, muito marcante. E assim, né, a gente, apesar de ser uma academia que contempla e propõe realmente um grupo de intelectuais, mas são intelectuais que vão lidar com o texto sagrado. Uhum. E o texto sagrado, ele é o grande texto, né? O grande texto. A gente precisa ter muita responsabilidade. E a gente não pode tratar do texto sagrado apenas com os instrumentos da hermenêutica, da interpretação, da própria literatura, da língua, porque existem coisas que vão muito mais além do que isso, que é, de fato, o texto sagrado ser a famosa espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma, como diz lá Hebreus, né? Então, essa ideia de que realmente a academia ela será uma usina, eu creio nisso, uma usina de produção de lindos, belos e maravilhosos textos, mas esses textos estarão sendo, vou usar uma expressão bem evangélica mesmo, estarão de molho no óleo. Né? É verdade. De molho no óleo da unção, e eu acho que esse é o papel, né? A oração, a intercessão. Aí sim, esse texto terá poder, potência de vida, de transformação, e não será apenas uma agremiação, né? Mas de fato um encontro de homens e mulheres de Deus. É verdade. Essa intercessão, pastor, eu recebi o convite da Scarlett, fiquei muito feliz, porque eu nasci num berço evangélico. Aprendi a orar com a minha avó, vovó Rita, da Assembleia de Deus, e depois fui para Quadrangular. E lá tivemos grupos de oração através do pastor Josué Benson, e nós começamos a nos aprimorar na oração. Tanto que a Scarlett se espantava comigo porque altas horas. Altas horas, e realmente a oração... Altas horas, hora já. A oração, ela é a conexão maior com Deus. Sim. Ela é uma coisa assim tremenda. Então, a ELPA precisa de intercessores. Não só mulheres, nós mulheres, mas sim, vamos ampliar esse grupo e, com certeza, todas as resoluções, todos os planejamentos que fizermos, todas as ideias que fluírem, tem que passar pela oração. Maravilha. Porque nosso Deus, ele é o intercessor maior. Ele que nos coloca assim, nocaute. Ele que gera, né, no coração da gente. Ele gera realmente, a nossa vida precisa estar sob a cobertura divina. Isso é importante. Maravilha. Muito importante. Bom, o nosso papo, com certeza, daria o programa todinho, né? A gente vai ter que encerrar, porque o pessoal da diretoria está aí, a gente vai ter outros que vão participar aqui com a gente. Mas muito obrigado, e já fica aqui um pré-convite, uma pré-agenda, vamos só definir dias, para a gente ter vocês aqui, uma a cada programa, para a gente conversar, né, sobre temas da educação, né? Os temas da Scarlett também, alunos, né? Do direito, né? Porque o programa Intríade, ele tem essa proposta, né? Eu trabalho com 3 temas específicos. Primeiro, com a psicologia, com a neuropsicologia, que é a minha área. Teologia, que também, como pastor, eu atuo. E o terceiro viés são os diversos. Aí entra
o direito, a administração, empreendedorismo, e eu quero ter vocês aqui. Muito obrigado por estar aqui. Realmente. A gente está ainda com um gostinho muito agradável, maravilhoso do que aconteceu na nossa diplomação. E a gente vai assistir agora, Scarlett, como são mulheres, eu vou dar uma puxada, que me perdoe a diretoria, dar uma puxadinha aqui para a Escola de Adoradores, porque a gente vai assistir o momento do devocional, aquela música Agnus Dei, que abriu o nosso evento, que foi maravilhoso, com os nossos professores, a minha esposa lá capitaneando o grupo, juntamente com os nossos professores da escola. Vamos assistir, Todos então? de parabéns, né, pastor? Foi lindo, né? Top. Foi maravilhoso. Então vamos assistir.
Bom, olha só, que momento lindo. Olha, quando a gente assiste, né, o que aconteceu ali, a gente só tem a, de fato, agradecer a Deus e a ficar emocionado. Cada vídeo que é apresentado aqui do que aconteceu no dia 23, lá na nossa diplomação, ainda causa essa emoção na gente. Mas vamos continuar, porque ainda tem gente aqui, a diretoria nos premiou, nos abençoou com a presença desses queridos aqui no nosso Intríade de hoje. E eu estou aqui com o Dorivaldo, estou aqui com o pastor Elídio, dois pastores queridos que fazem parte da nossa diretoria, o Dorivaldo com a parte jurídica e o meu querido Elídio, a gente trata bem, que ele é da parte financeira, contábil, mas são pastores, né? E são acadêmicos da diretoria, diplomados no dia 23, que estiveram no evento e ainda, com certeza, está com sabor ainda aqui, né? A gente está ruminando o que aconteceu ali. Eu vou começar com você. Eu ia começar com ele, porque das finanças. Vamos começar aqui com o Dorivaldo. Meu querido, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco neste episódio tão importante do nosso Intríade. Obrigado, acadêmico Ivaldo. Nós que nos sentimos honrados de estar no seu canal, no seu programa, que tem trazido temas interessantes para a comunidade em geral do nosso estado. Bom, e o Elídio, que prazer, Elídio, muito obrigado por vir aqui. A gente já teve o tempo de conversar antes da reunião, já batemos um papo ali, isso é que é maravilhoso, né? A gente vai afunilando e vai afinando aqui as relações, e a gente vai conhecendo pessoas tão preciosas. Bem-vindo ao Intríade. Eu te agradeço muito, viu, acadêmico Ivaldo, por esta oportunidade, né, de estarmos aqui compartilhando o grande momento que todos nós participamos, foi a diplomação, né, naquele evento maravilhoso. Né? Eu disse para minhas filhas que eu pretendo fazer de 70 até os 100 o que eu não fiz de 0 a 70. Sim. E a primeira coisa já foi ser diplomado acadêmico da academia. Já está ticado lá. Já está ticado lá como um grande evento da minha vida, né? Em que eu não fiz por onde nesses 70 anos de idade, mas que estou fazendo nesses 20 ou 30 anos que me restam de vida. Mas dá para acreditar que ele tem 70 anos? Não dá. Não dá. Eu quero dizer, para confortar ele, que as grandes obras dos seres humanos foram feitas nessa melhor idade. Que maravilha. Bom, então vamos falar, primeiro vamos relembrar, né, que momento precioso, que momento maravilhoso, a nossa diplomação. Que noite realmente memorável. E eu acho que o que é mais maravilhoso nesses eventos, assim, especialmente agora, em se tratando do nosso evento, é como as coisas, parece uma obra de um tapeceiro, né? Vai traçando cores, né? Vai traçando daqui, dali, e aí começa a ir sendo construída aqui aquela obra de tapeçaria. Como diz o poeta, quem olha do lado do avesso não imagina o desfecho. Exatamente. Obra de arte, né? Nas mãos de um tapeceiro. Então, a gente que conviveu, né, nos bastidores, viu os movimentos daquilo que tinha sido feito, gente correndo para lá, vocês, diretores também, que passaram noites e noites ali correndo, meu amigo pastor Jorge, todos, né, da diretoria que estiveram muito à frente disso, talvez nem imaginassem que a conclusão seria aquela noite tão preciosa, tão linda. Fala um pouco sobre essa emoção da noite, o que mais dá água na boca quando a gente lembra de lá. É o que você disse, não se imaginava que seria de tamanho brilho aquela cerimônia. Mas a gente tinha uma certeza, Ivaldo, acadêmico Ivaldo, é que o Senhor estava na direção. E todas as vezes que a gente se reunia, a gente pedia a Deus, Senhor, o Senhor colocou isso no coração do nosso presidente acadêmico Jorge Paulinho. Ele compartilhou essa visão. E as grandes obras não foram feitas por uma pessoa, havia sempre uma equipe. A exemplo Davi e seus 30 valentes, Sim. A exemplo Moisés, seu irmão Arão, a sua irmã Miriam. Então, para uma grande obra, o Senhor dá a visão para um, e depois ele chama os outros para compor. Então foi um trabalho de equipe, cada um fazendo uma parte, todo mundo ocupado, todo mundo no seu trabalho, nas diversas atividades profissionais,
mas e também ministeriais. Então, trabalha de dia no escritório, numa empresa, num negócio, e depois tem as atividades eclesiásticas, são pastores, são professores, mas aquele tempo, tanto que as reuniões eram marcadas, você sabe, participou diversas vezes, né, presenciais ou virtuais, a partir das 10h30. Porque quando o Senhor chama pessoas para um projeto que a gente nem imagina o tamanho, a gente pensava que era pequeno e depois viu a dimensão, ele não chama pessoas desocupadas, ele chama pessoas que estão afim, pessoas que estão empenhadas. Estás afim? Então levanta-te, dispõe-te, como disse para Josué, né? Então nós viemos com esse intuito, com essa visão, com essa proteção, com essa direção, e a coisa foi acontecendo, como o senhor diz, né? Os tapeceiros do reino de Deus, cada um puxando uma linha, e deu, quando virou isso, que foi a nossa cerimônia, surgiu aquele evento maravilhoso. E eu nunca tinha visto uma entidade que reunisse tantas pessoas importantes, teólogos, escritores. Academia Ivaldo, eu ainda não consegui coletar o perfil, os avantajados e volumosos currículos acadêmicos, mestres, doutores, pós-doutores, tradutores de Bíblia, acadêmicos com 10, 15 livros, obras que estão aí. Então, eu disse, meu Deus, eu nunca vi uma entidade reunir a nata da teologia, os líderes das principais instituições religiosas evangélicas, e a ELPA conseguir isso. Deus chamou o Jorge Paulinho, chamou os outros, foi inteirando e deu nisso. A ELPA hoje é a casa, é a acolhida dos amantes da palavra de Deus, dos comprometidos em divulgar essa palavra da salvação através das suas obras, dos seus trabalhos, e isso está sendo muito maravilhoso. A cerimônia foi assim a ponta do iceberg do que está vindo por aí. E é interessante, né? Porque o que é que eu vi? Que houve uma ação de Deus tão poderosa. Sabe quando o barco está saindo e está indo lá? Eu gosto de usar essas metáforas aqui porque eu estou ali diante do nosso especialista, né? E aí é o pastor Jorge. Então, o barco está saindo, precisa de um soprozinho para ir mais rápido. Né? Do dia que a gente foi convidado para fazer parte até a diplomação, foi recorde, gente. Isso é coisa de louco. Como diria o Fausto, coisa de louco, amigo. Porque o que nós vimos foi um sopro de Deus. Deus deu um sopro. Talvez nem mesmo, ele vai falar de novo aqui daqui a pouco, nem mesmo o próprio presidente fundador que Deus gerou no coração imaginou que ia acontecer tão rápido, né? Que foi assim, tipo, Deus deu um sopro, quando a gente viu onde a gente estava. Lá no Teatro Silvia Nunes, numa diplomação, todo becado com um fardão, como cantou o nosso querido o deputado Raimundo Santos. Que fardão é esse, hein? Mas que coisa linda, hein, pastor Elídio? Como é que você vê? O que é que você teria hoje para falar sobre aquele dia lindo ali do dia 23? Meu querido pastor acadêmico Ivaldo, olha, até agora a gente ainda está apreciando, né, aquele momento... Saboreando, né, aquele momento maravilhoso em que eu olho para o meu presidente, vejo ele empolgado, né, naquele seu discurso. Então, musical, contagiante, né? Contagiante, aquela nossa entrada com o fundo musical da Reforma, Castelo Forte, aquilo ali por dentro, né? Toda a nossa estrutura está em êxtase espiritual. Que maravilha. Então eu fiquei imaginando na leitura que eu fiz do livro Você Faz a Diferença, de John Maxwell. Ele diz que toda oportunidade traz um desafio, né? E todo desafio traz uma oportunidade. E ali eu fiquei pensando nas grandes oportunidades que a ELPA vai nos proporcionar enquanto acadêmico, né? Oportunidade de crescermos, né? Não apenas fraternalmente, espiritualmente, mas denominacionalmente. Né? O desafio, né, de oferecer crescimento para as pessoas. Isso ali, esse pensamento, são turbilhões que vêm em nossa mente naquele momento especial que foi
o apogeu desse trabalho inicial lá no museu, a primeira reunião que tivemos, em que foi coroado com isso, né? A respeito aquela poeira, daquele pó, Sim. em que estão alguns projetos, né? Já me veio à memória o lançamento da trilogia, né, que eu tenho em mente, que é Éden, o Crepúsculo de um Jardim. É uma trilogia que eu... Tá vendo? Só é assim que vai, né? Tá Falar saindo, com os já homens tá certos é E que dá. vamos fazer o lançamento, inclusive agora, logo mais, a primeira oportunidade que tivermos, vamos fazer o lançamento do livro Quadrangular e Batista, né? O desafio, né, de uma proposta evangélica. Logo mais estaremos... Tá vendo? Muitas ideias. Muitas rapaz. ideias a partir de uma ideia que nasceu no Maravilha. coração do nosso... Eu, quando eu falo sobre isso, eu falo pelo desafio que, né, pela aceleração. Eu estou falando, usando essa palavra já, aceleração, porque parece que tudo entrou na categoria de ser acelerado, né? Porque Deus está fazendo isso, né? Acelerando que a gente ande e caminhe mais rápido para realizar os nossos projetos que estavam engavetados, né? Eu estou com um projeto aí de alguns heróis da fé, né, com uma abordagem mais psicológica, que é a minha área, psicopastoral, né? Elias, um profeta que queria morrer. Olha. Um profeta que queria morrer. O homem parece que era bipolar, velho. Uma hora ele estava com todo o gás, outra hora ele já estava correndo. Porque era a gente, né? Então, olha só, quantas coisas vão surgir aí, né? Coisas que vão aparecer, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Mas falando de coisas que vão surgir, eu sei que você tem alguns spoilers, Dorivaldo, para contar pra gente. O que é que vem de projeto aí? Só aqui para nós, para quem está assistindo a gente no YouTube e no Spotify. Olha, eu estava com o pastor, meu presidente Jorge Paulino, assistindo o evento no Mangueirinho. Mangueirinho, aquele ginásio, né? Sim. Escola de Sabedoria, a gente estava lá. Aí o senhor me deu uma visão, né? E de uma exposição teológica contando a história da humanidade, né? Desde a criação até hoje. E eu falava para o pastor, o senhor já pensou nisso? Aí foi ampliando. E isso foi um projeto. Ele, sabendo disso, né, ressuscitou esse projeto, nos convidou para a academia, eu agradeço imensamente, porque realmente a gente tenta fazer o tempo, o acolhimento, talvez as pessoas não ponham fé nisso, mas ele acreditou nessa pesquisa. Eu tinha um trabalho, pesquisava e tal, tinha um outro foco que era a influência, e é um livro que eu estou escrevendo, a influência da pregação do evangelho no controle da criminalidade. Eu tenho como foco a área de estudo, a área de atuação da Catedral da Família no bairro do Guamá. Que nós fomos da Segurança Pública e vimos no bairro do Guamá, em todos os índices e por diversos anos, o estado o bairro do Guamá como o bairro dos mais violentos de Belém. Mas com a atuação, a ampliação, a expansão da Igreja do Evangelho Quadrangular, da Assembleia de Deus, da Universal, de todas as denominacionais, invadindo o bairro do Guamá, eu vi a transformação. Eu vi quantos jovens saíram da criminalidade que o sistema penal, que a repressão do sistema punitivo do Estado não alcançou e não regenerou. Mas a pregação do Evangelho trouxe para aqueles jovens a saída da criminalidade e a esperança de uma nova vida. Então, esse é um foco de estudo também. E agora, com a ELPA, eu estou tendo dessa casa, né, todo o apoio para desenvolver isso. Mas o projeto, a história da humanidade contada pela Bíblia, porque muitos historiadores já contaram a história da humanidade, mas distorceram. Nós temos a palavra oficial da história da humanidade, ela está contada na Bíblia até no seu último capítulo. Então, quando a gente vê hoje o conflito, né, árabe-israelense, está contado na Bíblia e está dito como ele vai ser solucionado, o que vai acontecer. Nós temos o privilégio, né, os leitores e estudiosos da palavra de Deus, de saber não só a história da humanidade passada, não só a presente, mas Deus nos revelou o último capítulo. E a gente quer mostrar isso numa exposição teológica de acesso geral, público, e a ELPA é
essa casa que está nos abrigando para desenvolver esse projeto, que eu quero desenvolver com a ajuda do pastor Jorge, que é um especialista, né, em Antigo Testamento e tudo isso. Também pastor Antônio Júnior, que também se propôs a colaborar, porque nada é sozinho, né? Tem que ter uma equipe para levar em frente. Perfeito. Esse é o Spoli, e aí a gente pretende também desenvolver esse trabalho. Então vamos fazer o seguinte, vamos assistir agora, então. Eu vou pedir para o nosso diretor do programa aqui, para ele trabalhar 2 momentos. Sim. Né? Um é a diplomação da diretoria. Ok. Né? E logo depois, para dar aquele up, né? O hino da Elpa, né? Que o pastor Emílio já decorou, né, pastor? Então, o hino da Elpa foi acelerado por Deus. Lembra, Jorge? Nós conversamos até quase meia-noite num dia, no outro dia já estava pronto. Deus, ele não só acelerou, como ele trouxe à equipe a criatividade, que é um atributo divino que ele compartilhou com pobres seres humanos, né? Verdade. Que nos fez, deu ideias daqui e tal. A gente até gritava, né, pastor? A gente dizia, olha o que deu, olha essa ideia. Isso vem de Deus. Agora, e o hino é uma dessas coisas. É importante a gente citar, né, os autores, né? Isso, os letristas. claro. Nós fizemos ali uma pequena seletiva. Nós tivemos o pastor Enoque, né, que contribuiu com parte da letra, o pastor Itamar Fernandes e o pastor Vanderlei Nunes. Né? Eles sugeriram as letras, juntamente com a nossa querida Scarlett, a Francinete. A gente trabalhou, né, e aí eu peguei já aquilo somado, trouxe. Pegaram esses ingredientes e colocaram na mão, meu amigo, do nosso querido acadêmico Ivaldo Costa. Tem um detalhe, meu amigo. Vocês já ouviram, tem um memezinho que diz assim, que quando o importante não é você saber fazer, mas é saber o telefone de quem sabe. Né? E graças a Deus eu tenho uma equipe que sabe fazer junto comigo, que vem, e eu tenho que citar um nome que vocês nunca não ouviram, que é o Joel Júnior, que é o meu cunhado, o esposo da Joelma, que contribuiu para... Irmão da Joelma, para essa obra de arte. Porque ele pegou aquilo lá, nós somamos juntos, de agora, Júnior, produz. Aí no estúdio, tem um estúdio lá em Parintins, reuniu a galera, compôs os arranjos, tudo, montou tudo, e a manda para cá. Sabia disso tudo. Aí vem o Isaac, que é um dos nossos parceiros aqui, escreve, né, a partitura, tudo. Aí chamamos trompetista, saxofonista, chamamos os professores de técnica vocal, juntamos tudo e deu aquela e saiu aquela coisa ali, vou te falar. Né? Pode, mas claro que pode. O nosso acadêmico Enoque Santos, que é poeta, e ele disse que foi maestro, ele disse, olha, o hino da Elpa está melhor do que o hino do Pará. Foi. No dia que nós apresentamos para a diretoria, ele falou isso, né? Rapaz, o hino da Elpa está melhor que o hino do estado do Pará. Ora, um hino que vem pela iluminação do Altíssimo. Não tinha como dar errado. Então vamos fazer o seguinte, bora. Vamos ouvir. Eu acho que a letra desse hino fala tudo que a gente está expressando aqui, né? Fala das dores, das lágrimas dos fundadores, né? Fala desse sopro divino, tá tudo certo. Então vamos assistir não só a diplomação da diretoria, como também a gente aproveita e dá uma musicalizada aqui no episódio. Vamos ver.
fazer a foto. Ok, vamos fazer a foto. Fica aqui. A foto agora, oficial. Comigo mais. Vamos recuar um pouquinho, mais um pouquinho. Ok. Mais. Tá vendo? Tá, vamos todos à mesa agora. Tudo bem? A mesa. Todo mundo com a mesa. Cadeira número 15. Lá, primeira, fica na frente da primeira lá. Acadêmico Anderson Cleiton Fonseca Tavares. Cadeira número 16. Acadêmico André Viana de Araújo, cadeira número 18. Não, ainda não diploma, vai ser diploma. Aguenta aí, aguenta aí. Lá. Xaviana Aragão Damasceno, cadeira número 21. Ah, já diploma e vai pra dentro. Darlene da Silva Monteiro dos Santos, cadeira número 22. Davi Heiker, cadeira número 23. Acadêmico Hinaldo Ferreira Brito, cadeira número 24. Chamar pra fora, botar o bloco fora. Acadêmica Esther Luiz Gouveia, cadeira número 26. Na fila pra Sejam fora. recebidos com uma calorosa salva de palmas. Espera para um. Desce lá pra fora. Desce lá pra fora. Esse acadêmico ele vem de Londres. Honra do marido. Esse acadêmico vem de Londres. Obrigado. Uma salva de palmas. Já vamos chamar o segundo grupo. Anunciação Gouveia. Cadeira de número 29. Acadêmico Gesanias Calderaro Pereira. Cadeira número 41. Acadêmica Gesiane Calderaro Costa Vale, cadeira número 40. Acadêmico João Alberto de Almeida, cadeira número 42. Bate na mesa. Na mesa. Acadêmico José da Cruz Marinho, cadeira número 46. Acadêmico José de Arimateia Gouveia, cadeira número 47. Aqui para a diplomação.
da diplomação. Parabéns. Acadêmico Célio Nauar de Araújo, cadeira número 57. Acadêmico Felipe João Câmara, cadeira número 59. Não esqueça de fazer aquela contagem. Não, peraí. Não. Tem que primeiro aqui a medalha. Vamos ver, a primeira aqui é Gesiane. Primeira Gesiane aqui. Daqui. Não, Gesiane. Não, me dá esse aqui. Esse aqui é primeiro. Não, me dá esse aqui. Agora Gesiane. Daqui, cada vez. Gesiane. Façam a fila. Quem vai ser? Me dá aqui na minha mão para me entregar para ele. Como é que pode ser? Esse é João Roberto. Aqui. Jeremias, já está falando, Jeremias. Pastor. João Roberto. Só um minuto, só ver essa foto aí. João Roberto. Formação para foto. Formação para foto depois. Nosso senador. Nosso senador. Direto de Brasília. Deus, prepara aí, Deus. Bora. Deus, prepara. Veio direto aqui de Brasília. Ser abençoado. Obrigado. Só segura aqui, Júlio. Olha aqui. Deixa o nosso prefeito te chamar também aqui. Participar da mesa. E agora para nós aqui. Peraí, soldado. Segura aí. Obrigado. Olha aqui. Esse é o cara. Quem vê na sequência? Obrigado. Sérgio Mateus, pastor. Ótimo. Vamos lá. Obrigado, presidente. Obrigado por ter vindo. Nós tomaremos. Porque você entende de imagem, documentário vai registrar. É uma honra. Essa agora tá ótimo. A gente vai ajustar. Agora é só essa aqui, depois a gente vai bater de todo mundo junto. Vamos no outro. 66. Samuel Marques Campos, cadeira de número 67. Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, cadeira de número 68. Acadêmico Vanderlei Leite Nunes, cadeira de número 71. Acadêmico Zildomar Silva de Souza, cadeira de número 72. Da pastora
Parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Foto geral. Foto geral. Agora os mais altos vão passar. Me arramo. Oi, 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 oi. A Elba Academia Evangélica de Letras do Pará, noite memorável no dia 23 de outubro de 2023. Essa fonte entre todas a primeira, onde letras eclodiram a criar, com nobreza e maestria pioneira, sopro divino na cultura do Pará. Muito tempo se passou até surgir ouvidores, corações, amor e fé, no trabalho de meus anos fundadores. Nasceste pra brilhar. Tens um mapa verdadeiro e cristalino, refletindo o evangelho a proclamar. Teu mistério exalte a voz paterna, Jesus dará com letras para a vida eterna. Nasceste para brilhar, luz divina na cultura do Pará. Tens um mapa verdadeiro e cristalino, refletindo o evangelho a proclamar. Teu mistério exalte a voz paterna, Jesus dará com letras para a vida eterna. Nasceste para brilhar, luz divina na cultura do Pará. Nasceste para brilhar, Academia Evangélica de Letras do Pará. Bom, muito bem, a gente está vindo desse hino. Olha, eu sou suspeito para falar. Pastor Jorge Paulino, olha só, né? O que é que você achou desse hino? Você tem que falar. Você estava ali na expectativa, com certeza, de falar, porque você capitaneou aí juntamente comigo, a gente esteve junto aí, montamos um grupo, né? Para fazer a seletiva, tivemos aquela reunião assim, juntos ali, eu, você, a Scarlett, a Francinete, né? E foi um momento precioso que a gente pegou as letras propostas pelos nossos acadêmicos, o Enoque Santos, o Itamar, o Vanderlei, e a gente, quando viu aquilo ali, disse, vai sair alguma coisa. A gente fez uma costura, uma interseção de letras, né, que foi se misturando ali,
e saiu aquela. É como se fosse uma vitamina com várias propriedades, né? Que coisa linda. Como é que você, ou assistindo aí o que você assistiu agora, como é que fica o coração? Olha, Acadêmico Ivaldo, esse hino, na verdade, quando a gente estava conversando assim com os acadêmicos, né, sobre a questão do hino, o nosso acadêmico Itamar, ele disse, olha, isso é uma verdadeira composição, né? E isso, na verdade, é uma composição, até porque você já relatou em partes, né, que nós tivemos na composição desse hino, nós tivemos a participação aqui fundamental do nosso acadêmico maestro Ivaldo, né? Tivemos a participação da nossa acadêmica Francinete Quaresma, a nossa acadêmica Scarlett, tivemos também a participação, no caso de componentes aqui da Escola de Adoradores, né? E aí, Ivaldo, a gente começa a observar no trabalho da ELPA como ela vai se espraiando, né? E como o que impressiona também na nossa atividade é que dentro da ELPA, cada, vamos dizer, atividade que a gente vai desenvolvendo, né, Dorivaldo, nós temos, assim, excelência, né? Se a gente vai para o campo, no campo do estatuto jurídico, temos bons representantes da área jurídica. Se a gente vai desenvolver uma atividade no campo da música, temos excelentes profissionais nessa área, né? Então a gente observa que isso aqui foi foi uma composição mesmo. Esse hino literalmente foi uma composição. E o que nos chamou a atenção também de um depoimento de outro acadêmico nosso, o Enoque Santos, né, que ele também fez parte partes do... Ele tem uma experiência longa com regência. Isso, Ele esteve relatando aqui para nós que, como ele tem experiência na área de regência, né, que ele disse, olha, esse hino, ele está mais bonito do que o hino do Pará, né, com todo o respeito, né, mas assim pela qualidade, né, do trabalho, como também algumas imagens que estão sendo veiculadas da ELPA, a gente percebe assim que tudo está sendo feito com profissionalismo, né? E no caso da elaboração do hino, também não foi diferente, né? Foi feito com muito profissionalismo e ali a gente percebe em cada estrofe, em cada palavra, em cada verso, né? A nossa vida, né? A nossa vida escrita ali e musicalizada. Sintetizada ali. Isso, né? Perfeitamente, é isso. Maravilha. Deixa eu receber aqui o meu amigo, pastor, meu camarada, pastor George Fernandes. Mais uma vez, bem-vindo a essa casa que eu sempre falo que é sua casa. E você, meu querido amigo, fazendo parte deste projeto, vivendo aquilo ali, que você teria para relatar para a gente? Muito obrigado por estar aqui. Olha, eu ouvi a pastora Eurides falar que ela ainda estava se acordando de um sonho. E eu estou com a mesma sensação. São já alguns dias, uma semana exatamente, do dia 23, e eu ainda estou respirando, né? Parece que está dopado, está dopado. Ainda estou naquele clima, porque foram dias de muito trabalho nosso, da academia. Eu estou na diretoria administrativa, né, que é diretor-secretário, e trabalhamos intensamente para que tudo ocorresse como ocorreu. Claro que dentro da dependência, da direção de Deus foi abrindo as portas. Foram bastidores, como nós falamos, muito intensos, de muita dependência de Deus. Nós sentimos muita presença de Deus em tudo, naquele dia, na formatura, né? E se alguém captou a minha imagem na hora do hino, eu me levantei e estava regendo. Eu vi, regendo? Eu destacaria isso porque eu lembro. Não vi. Quando eu olhei para o George, tinha muita gente empolgada com isso, mas poucos estavam tão empolgados, tão animados como o George. Eu vi muito emocionado, porque eu estava vendo diante de mim o fruto desse trabalho, dessa equipe maravilhosa, né, que a academia tem, né, desses acadêmicos tão dedicados, tão amorosos com a obra de Deus. Porque ali nós estávamos vendo um sonho que foi gestado em 3 anos, 2 a 3 anos, né, que nós estamos nesse processo de criação, fundação, desde que Deus revelou e inspirou o nosso acadêmico Jorge Paulino.
Eu chamo na intimidade ele de Apóstolo Paulino. Vocês imaginam a responsabilidade dele, né? Eu muito falo, grande. Nosso Apóstolo Paulino é aquele que desbravador, né? Sim. Que acreditou. E nem eu acreditei, mas ele insistiu comigo. Aí depois eu não tive como resistir à vontade de Deus em nossas vidas, e tive o privilégio até de participar da reunião fundante, né? A gente chama na ciência da religião de mito fundante. Sim. Das religiões, né? Ali aconteceu não foi nenhum mito, foi a história da fundação. O lançamento da pedra fundamental. Naquele dia, o próprio pastor Samuel foi inspirado por Deus, cedeu o próprio gabinete de trabalho dele no Museu Nacional da Assembleia de Deus. Então foi assim, tudo histórico, e sim, não foi nada assim roteirizado, não foi nada programado, foi a ação direta de Deus, e tudo começou ali. Dali não teve mais como parar. Eu vou citar uma expressão metafórica aqui do nosso presidente, porque ele é um poeta. Ele diz que a academia foi assim como um lago de água, aí alguém atirou uma pedra bem no meio do lago, e aquela pedra que caiu formou ondas que se espalharam em toda a superfície daquele lago. É uma imagem de um poeta, né? Sim. Para expressar que realmente foi isso que aconteceu. Aquela onda foi saindo daquela primeira pedra lançada, e todos foram sendo tocados. E você que entrou recentemente, né, na nossa diretoria, graças a Deus, os seus talentos na música, os seus talentos nessa área, e produziu essa peça preciosa que é o nosso hino. Realmente, eu fiquei emocionado na hora que virei até maestro. Baixou o espírito de maestro. Fiquei tentando. E não é uma coisa assim, do nada, porque eu, por incrível que pareça, eu gosto muito de música. Meu carro, eu entro, ele liga no sensor, já está ligado na música. E eu estudei no Seminário Batista, né, minha formação básica, e lá eu fiz 1 ano de música. Tinha bacharel em música sacra na época. Eu ainda fiz 1 ano de música lá. Então eu tenho um pouco, né, de técnica, né, de regência, porque nós estudamos isso no seminário. Então, foi naquele dia, parece que veio o passado e eu comecei a reger o hino. Foi algo maravilhoso, uma experiência muito grande. Foi tomado assim, totalmente, né? Verdade. É emoção, né? Verdade, agora sim, a gente não tem como citar todas as pessoas que são tão importantes, que estiveram conosco, mas a gente pode fazer algumas menções que, a partir delas, a gente também, de alguma forma, homenageia, lembra todos os outros que foram tão relevantes. Mas nós tivemos uma autoridade lá conosco, que é o presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil, né? O Vanderlei Marins, que trouxe assim um abrilhantamento para a nossa festa. Eu faço questão de citar, né, com permissão do nosso presidente, de citar o quanto ele contribuiu com a sua elegância, né, até com palavras, como o Jorge falou ainda há pouco em off, palavras de incentivo e de referenda, né, referendando a academia já como uma grande academia. O que é que você me fala assim, desse privilégio de ter ali alguém com aquele porte ali fazendo aquilo que fez na nossa diplomação? Ivaldo, eu vou lhe dizer uma coisa. Na questão do meu discurso lá, né, que eu disse o seguinte, que quando eu estava pensando no discurso, se eu fosse agradecer, né, Jorge? Se a gente fosse agradecer, imagine só o número de pessoas que nós temos. Várias diplomações. Só falando o nome de pessoas, né? Mas uma das pessoas realmente que eu gostaria assim, de ressaltar é o nome do pastor Vanderlei Marins. E aconteceu algo assim impressionante, Valdo, logo no início, logo depois que eu comecei, eu entreguei esse primeiro documento, que eu escrevi um texto, né, que eu falei lá no dia, né, que o Espírito Santo vinha trabalhando na minha mente essa ideia da academia, mas quando foi no primeiro semestre de 2021, aquilo veio assim, aquela visão veio tão clara que eu falei para minha esposa,
pastora Eliana disse: minha filha, eu tenho que escrever um texto sobre a academia, senão eu vou explodir. Aí eu escrevi logo o texto, e a primeira pessoa que eu apresentei foi o pastor Josué Bendes, né? E é meu líder, né? Eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e nós estamos debaixo de liderança, né? Eu teria que mostrar o projeto para ele e pedir autorização para que o projeto fosse avante, né? Ele aprovou logo, né? E inclusive deu a sugestão. No documento eu solicitava que o pastor poderia, né, dar a sugestão de alguns escritores da sua instituição, inclusive o seu próprio nome. Ele pediu para que eu colocasse o nome dele. E nessa primeira semana eu fiz um contato com a Elbe, né, e foi impressionante, assim, logo no início o pastor Vanderlei logo ligou para mim. Aí eu fiquei assim, eu disse: meu Deus, que negócio é esse? Já, logo no início desse projeto, né, o presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil liga para mim. Eu fiquei assim assustado com aquilo. Eu disse: que é isso, meu Deus? E aí nós comecei a conversar com o pastor Vanderlei, e dá para a gente perceber que ele é um homem assim doce, né? Sim. Agradável, extraordinário, elegante, polido, né? E aí eu comecei a conversar com ele, disse: olha, pastor, eu tenho uma noção, eu tenho uma visão, mas eu sei que o senhor já é um expert, né? Eu estou aqui, um menino, engatilhando dessa história, o senhor já é o presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil. E aí nós começamos a conversar. Eu disse: já sei, pastor Vanderlei, agora daqui para frente o senhor vai ser o meu coach acadêmico, né? Coach de academia. Coach de academia, né? E aí eu tive a oportunidade do ano passado de ir até no Rio de Janeiro. Ele me fez o convite, que a academia ano passado completou, em outubro, completou ano passado 60 anos, né? Sim. A Academia Evangélica de Letras do Brasil. E ele me contou até um caso assim muito interessante, é que o presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil foi diplomado por um acadêmico, Australzévelos de Ataíde. Então, ele foi e diplomou o Bolívar como o primeiro presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil, né? E aí eu fui lá, participei dos 60 anos de aniversário da Academia, que foi realizado na Catedral da Presbiteriana do Rio de Janeiro. E aí depois eu conversando com ele, né, disse: olha, pastor, a gente vai fazer um evento lá em Belém, e aceitou, né? E veja só, é um homem assim extraordinário, é um poeta, né? Sim. É um poeta extraordinário. Nos brindou com aqueles poemas lindos. Isso, maravilhoso. Nos emocionou, né? E ele nos acompanhou, e veio justamente também com outro acadêmico, né, que é o acadêmico Elton, que é secretário da Academia, né, Evangélica de Letras do Brasil. Eles trabalham juntos, né? Que nem aqui. Eu aqui e o nosso acadêmico George, a gente trabalha aqui braço a braço, mano a mano, né? E, queridos, foi assim realmente a presença, aí veja só, em termos de legitimação, né, podemos dizer assim, né, Ivaldo? A nossa academia foi assim, legitimada, nesse acadêmico Dorivaldo, a partir da presença do presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil, pastor Vanderlei Marins, o qual nós expressamos toda a nossa alegria, a nossa satisfação, vamos dizer assim, nós prestamos honra, né, ao pastor Vanderlei Marins, porque realmente ele abrilhantou muito a nossa festa. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir um mix aqui rapidamente. Você tem aqui? Tem, é claro. Do pastor Vanderlei Marins, lá naquele momento? Exato. Olha só, impressionante. Gostei. Então, olha, o Intríade, quero dizer para vocês que eles estão aqui antenados. Você tem essas cenas lá do pastor Vanderlei? Lá, então vamos assistir, vamos lá. A participação do pastor Vanderlei Marins, presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil. Vamos lá. A mesa e também participar da abertura do nosso cerimonial, o presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil, o presidente Vanderlei Marins. Com uma salva de palmas. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome santo
glorioso, eterno e bendito de Jesus. Nós aqui estamos como servos, aqueles que receberam do Senhor e têm ao Senhor oferecido o de melhor, o que há de melhor em suas vidas. Por isso que, nesta noite solene, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guardará a tua alma, guardará a tua vida, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos meus, como presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil, convidado para esta solenidade, o alvorecer da Academia Evangélica de Letras do Pará, declaro instalada a sessão solene para a diplomação de posse dos meus queridos, ilustres acadêmicos, acadêmicas, meus confrades e minhas confreiras. Estamos, pois, em assembleia para a referida diplomação e posse. É presença dos ausentes. Quero declamar de Pablo Neruda, Saudade. Saudade é solidão acompanhada. É quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar o presente que nos machuca, é não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade é o inferno que se perderam, é a dor dos que ficaram para trás. Saudade é o gosto de morte na boca dos que continuam. Só há no mundo uma pessoa que deseja sentir saudade. É aquela que nunca amou. E este é o maior dos sofrimentos. Não ter por quem sentir saudade. Passar pela vida e não viver. O maior sofrimento é nunca ter sofrido. Saudades, saudades. Deus abençoe a memória de seus filhos. Bom, que maravilha, hein? A gente poder retomar esses momentos preciosos. E você, como você falou aqui antes das imagens, né? O pastor Vanderlei é um poeta, né? E nos brindou ali com aquele poema lindo, né? Que transformou a nossa noite. Tinha gente enxugando lágrimas ali, né? Diante daquela beleza ali. Claro que nós tivemos também outros momentos, pastor George. Você que vibrou com a música, né? Que gosta de música. Nós tivemos o hino da Elpa. E lá, já para encerrar a nossa cerimônia ali, né? Para dar uma quebrada de gelo, né, para dar a gente deu uma fugida na formalidade, né, porque crente quando está junto também quer celebrar. Nós tivemos o Raimundo Santos lá com a gente e a sua sanfona, né, cantando Jorge Paulino. Que fardão é esse, né? Então quando a gente, é claro, volto a dizer, citar o nome de todo mundo é complicado, mas nós temos homens que representam uma parcela bem grande, né, do povo evangélico da nossa cidade. Pastor Samuel Câmara, da Assembleia de Deus, que fez aquela oração inicial dizendo: o Senhor nos trouxe até aqui.
o pastor Josué Benson, o apóstolo da Amazônia, né, que é uma referência na nossa cidade, o próprio Raimundo Santos, né, que nos brindou ali com aquela canção também, que ele canta aí por onde ele vai com a sua sanfona, o presidente da Academia de Letras do Pará também, que esteve presente ali, e tantas outras autoridades, o pastor Raik, que deu aquela palavra também, né, ali no momento, no meio da nossa cerimônia, foi tão importante. Enfim, se a gente for citar realmente, mas eu acho que a gente citando esses nomes, representando os demais, né, não que eles sejam mais importantes que os outros, mas eu acho que fala de uma parcela bem grande do povo evangélico da nossa cidade, né, representando ali a Assembleia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular, né, o pastor Raik, não representando os batistas, né, mas sim um batista ali, né, um querido pastor da Igreja Batista, como nós temos o nosso Josuberto, que acabou de falar ainda há pouco aqui também, que representa com mais o Elídio, enfim, ou seja, nós tivemos ali realmente essa legitimidade. Não posso esquecer esse aqui eu tenho que citar, pastor Firmino da Anunciação Gouveia, né? O nosso decano, né? Ali é a história viva, né? E ele abriu o pelotão, né, junto com o pastor Vanderlei Marins, dos acadêmicos que queriam ali ser diplomados. E aquilo ali realmente é um homem de 98 anos, né? Já é quase um centenário. Acho que isso aí, assim, se a gente puder fechar o programa de hoje com chave de ouro, eu acho que a gente está fechando por aí. Veja só, eu queria dar 2 destaques aqui nesse final, tá, Evaldo? O primeiro é o seguinte, queridos, no meio de tanta emoção, eu tenho um poema assim, Evaldo, lá no livro Semente do Poema, que diz assim: depois do furacão, vi uma agulha. Então, imagine você ver uma agulha, hein, Dorivaldo? Depois do furacão. Quer dizer que no momento do furacão, no momento do turbilhão de emoções, muita coisa a gente não consegue ver, né? Mas depois que passa os escombros por ali, você encontra uma identidade, um documento, alguma coisa. Detalhes, né? Um detalhe, né? No momento o que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando no momento daquela emoção que o Raimundo Santos estava tocando aquela música ali, e eu batendo palma, assim, muito emocionado, tinha uma coisa, parece que eu não estava vendo. E o nosso acadêmico Felipe Câmara, que estava lá na primeira fila, ele apontava assim para mim olhar a letra. Ele percebeu que eu estava ali, mas parece que eu não estava sentindo a dimensão ali do que estava, que o Raimundo Santos... Não é porque você olha a música, tudo parece que todo mundo está prestando atenção, mas não, né? Às vezes você olha, pensa que uma pessoa está com um olhar fixo ali, mas ele não está vendo aquilo. Como eu estava assim muito emocionado, né? Eu não sei como o pastor, inclusive depois eu até quero conversar com o pastor Felipe Câmara, né? Para ele me detalhar, só tem que ele apontava para lá. E eu assim, quando eu olhei lá, que eu fui ver direitinho a letra aqui, agora que eu entendi, né? O que o Raimundo Santos, o detalhe que ele colocou lá de nome na letra, porque ele criou ali, né? Ele fez tipo ali o que? Uma paráfrase, né? Ele fez uma reedição da música, né? É verdade. Reeditou a música, fez uma paródia. Isso ali, e eu estava tão envolvido que eu estava cantando, mas não estava percebendo bem direito daquilo que ele está... E o Felipe Câmara apontou, foi interessante. A outra, Evaldo, agora ali foi extraordinário, né? A gente fica imaginando assim o pensamento, a gente pode idealizar, né, Jorge? O que é que o pastor Firmino estava pensando ali naquele momento, né? Ele que dirigiu a Igreja Evangélica do Pará por muitos anos, né? Já é um pastor jubilado, né? E ele está ali ao lado do pastor Vanderlei Marins, e como os 2 generais ali conduzindo, né, os seus soldados ali, é uma coisa... Eu acho que a gente precisa, se um dia que você tiver a oportunidade, né, de conversar, quem sabe, né? Sim. Fazer Jorge, fazer uma reportagem, ir lá com o pastor Firmino para ele fazer um relato, alguma coisa, seria muito interessante, né? Que maravilha. Que ali a gente pode imaginar mais a emoção, né? Que ele... eu fui na casa do pastor Firmino, uma pessoa assim, um pai, eu considero um pai, tenho um respeito muito grande por ele, pela irmã Esther,
né? Ela me chamava de Pinguinho. Então, Pinguinho. tinha um relacionamento bem assim... Tinha uma intimidade bem assim, paternal, né? E eu tenho um carinho muito grande, não só por ele, quanto pelo pastor Samuel Câmara. Trabalhei ao lado do pastor Samuel Câmara, fui assessor de imprensa dele, né? Então são pessoas assim que compuseram a minha história junto comigo, e o meu respeito. Eu tive o privilégio, Jorge, pastor Jorge, eu tive o privilégio de trabalhar ao lado do pastor Firmino da Anunciação Gouveia, dirigi a rádio, a televisão, depois com o pastor Samuel Câmara. Tive o privilégio de trabalhar lá na época Guajará FM, quando já estava sob a responsabilidade da Igreja do Evangelho Quadrangular. Naquele início ali, né? Trabalhei junto ali com o pastor Josué Benson. A Silvia Randel já estava nessa época. Silvia Randel foi que me contratou na época para lá. Pastor Paulo Queiroz. Então eu tive o privilégio de transitar por esses ambientes tão maravilhosos, porque eu tive o prazer de trabalhar nas 3 principais rádios de Belém. Na fundação da Rádio Amazônia Viva, com o pastor João Alberto, que também é acadêmico nosso, né, da ELPA. Então, olha só que privilégio. Eu estava vendo ali os meus tutores, né, essas pessoas que a gente tem muita admiração, muito carinho, muito respeito e muito amor. Então, de fato, a ELPA proporcionou, assim, momentos inenarráveis para nós ali nessa noite tão preciosa. Aí, vou mais uma vez, e também não é bajulação, mas mais uma vez lhe parabenizar pela coragem, né? Também você ali na noite, quando você, com muito respeito, e eu acho que isso é digno de nota, de você se reportar ao seu pai espiritual, ao seu pastor, ao seu líder, que é o pastor Josué Benson. Eu acho que isso aí é princípio que não deve ser nunca negociado. Então, meu querido Jorge Paulinho, parabéns, né, pela noite, pelo evento. A gente vai assistir, a gente vai encerrar assistindo vários momentos lá e vai fechar com a música lá do nosso querido Raimundo Santos. Quem sabe vou trazer ele um dia aqui também. Mas, para finalizar as palavras finais aí de vocês... Eu queria nessa oportunidade, enfatizar que essa diplomação do dia 23 foi a primeira turma. Ainda vem a segunda turma. Os outros 36 que compõem os 72. Então, como diz a palavra, a glória da segunda casa é maior do que a segunda. Então a gente já vai dando um spoiler que vai ser uma festa maior ainda do que essa. Porque está tudo sob a direção de Deus. E eu vou até... Não sei se o Paulinho ia falar sobre isso. Pode falar, não pode falar. 2 dias de convivência, quase 2 dias. Eles vieram e voltaram no mesmo dia, por causa que no dia seguinte, na terça, foi 61 anos da AELB, da Academia Evangélica de Letras. Mas passamos 2 dias com o Elton e com o pastor Vanderlei Marim. E aí eu na informalidade, né, nós almoçando com ele, jantando, e eu disse para ele, como é que vai voltar para a segunda festa? Aí eu vou logo lhe dizer, eu sei que se você é poeta, eu vou citar um poema daqui da nossa terra. Chegou no Pará, parou, tomou açaí, ficou. Aí disse, depois dessa, eu venho. Depois Jorge confirmou que ele disse que vai participar também da próxima turma. E nós queremos que Deus vai operar como operou agora. Deus operou milagres na intimidade dos bastidores, né, pastor Dorival? Milagres assim maravilhosos, não dá nem para falar aqui, porque foram muitas coisas. É muita coisa, tem que ser vários em tríades. Mas foi assim, tipo, deu prego no nosso carro, do nada. Orou pela chave? Orei pela chave. Tô sabendo. O carro funcionou. E o carro voltou a funcionar. E nós levamos o carro para a oficina. Foi feito todo um diagnóstico que não tinha defeito. Já tinha sido curado. Foi assim uma seta maligna, com certeza. Mas Deus interviu, né? Foi bom, mas Deus nos deu essa vitória. Foi uma festa muito emocionante, né? Como eu disse, eu estou até hoje ainda suspirando. Como quem sonha, né? Olha, é digno de nota, Vivaldo, isso que o nosso acadêmico Jorge está falando, porque
o pastor Vanderlei Marins veio assim com uma agenda apertadíssima, né? Para você ter uma ideia, o aniversário da AELB foi dia 24. Outro dia já. No outro dia, aí ele veio aqui com essa agenda apertada, saiu daqui de madrugada, estive lá no aeroporto com ele, mas ele justamente veio porque é uma obra de Deus, né? E ele é um servo que está, um filho de Deus, servo de Deus, adorador, que está aí à disposição realmente para seguir a ordem do Senhor Jesus. Então Deus disse para ele, vem, e ele veio apesar do compromisso aí apertado, né? Mas ele veio honrar esse compromisso. Maravilhoso. Perfeito. Então vamos assistir aos vídeos, mas eu já vou logo me despedir de vocês também. Esse foi um episódio especial, né? Em caráter realmente especial, extraordinário, do nosso Intríade, apresentado aqui nesta quinta-feira, às 8 horas da noite. Sempre os nossos episódios vão ao ar, dia de quarta-feira, às 11 horas da manhã, mas esse é um episódio especial, a gente aqui passando para vocês um pouco da nossa emoção e daquilo que aconteceu na diplomação no dia 23 agora de outubro, a diplomação dos acadêmicos fundadores da Academia Evangélica de Letras do Pará, e eu estou encerrando aqui com o presidente da academia, com o George, que está aqui juntinho dele, como o Batman e o Robin, né? Juntos aí, trabalhando nessa parceria, Dorivaldo e todos os outros que participaram. A gente vai encerrar deixando vocês com um mix de imagens daquilo que aconteceu lá na nossa diplomação. Deus abençoe vocês e até o próximo programa.